Olá a todas as pessoas que nos assistem, estamos iniciando mais um Ponto a Ponto, direto do Nono Conesp. E recebendo hoje o nosso querido Adeilson Salles. Seja muito bem-vindo, Adeilson. A alegria é minha de retornar a mais um Congresso Espírita da Paraíba, né? A emoção sempre renovada para vir aqui trabalhar, falar de espiritismo, enfim, uma alegria na alma. Que bom. E hoje nós vamos falar, porque o Congresso Paraibano está com um tema central, o Cristo vive em mim. E nessa temática, Adeilson, o Cristo, a família e eu, como estamos? Pois é, esse é o tema que nós trouxemos para a nossa abordagem dentro daquilo que a Federação Espírita Paraibana propõe. Não há como pensar ou refletir na mensagem cristã sem que a gente passe pela família, sem passar pelo lar. E nesse tempo em que a sociedade está tão conturbada, né, as pessoas estão tão aturdidas, nós devemos perguntar se esse aturdimento, essa perturbação, não tem sua origem também na fragmentação da família. Sim. Por isso é importante mergulharmos nesse assunto e é importante levar para a nossa conduta em família um Cristo, mas não no sentido de nos tornarmos criaturas santificadas dentro de casa, que isso é impossível. Se trata de nós nos tornarmos criaturas mais humanizadas. E sendo criaturas mais humanizadas, evidentemente que os nossos relacionamentos ganharão um contorno de mais humanidade na fala, na respeitabilidade que deve existir entre pais e filhos, enfim. E vale ressaltar, como eu sempre digo, que eu me refiro, quando falo de família, me refiro a toda a configuração familiar, não importa ela qual seja, existindo amor e respeito, é uma família e nós devemos ter esse olhar acolhedor. Isso. E como falar do Cristo? Porque quando a gente pensa e sente o Cristo, nós falamos de amor, e o amor ele é universal e ultrapassa as estruturas de religião. Não é? É um estado mesmo da nossa relação com a espiritualidade que é muito maior. Então hoje, Adeilson, dentro da tua realidade, de trabalhar com famílias, com jovens, com crianças, quais as dificuldades no seio familiar desse encontro com Cristo? O que está acontecendo com as nossas famílias que nós estamos, às vezes, até nos distanciando dessa relação? Veja, nós passamos por um processo hoje confirmando aquilo que está colocado no Livro dos Espíritos, na questão 775, né, quando Allan Kardec indagou as entidades venerandas nessa questão, quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares. E a resposta dos espíritos é que haveria um aumento do egoísmo, uma recrudescência do egoísmo. E é essa realidade que a gente vem testemunhando nos dias de hoje. Então as pessoas vivem dentro de casa como pequenas ilhas emocionais, cada qual buscando os próprios interesses e nos esquecendo que é justamente no processo de relacionamento, de busca de um para com o outro, de fraternidade, que nós vamos desenvolver a amorosidade. Veja, quando a gente fala em amor, muitas vezes as pessoas têm ideia que o amor é um estado em que você ame incondicionalmente as pessoas, de uma forma instantânea. E o processo do desenvolvimento do sentimento de amor, ele ocorre ao longo do tempo. O amor vai ganhando várias facetas, né? Até que chegue num momento realmente em que a gente possa amar em plenitude. Mas isso é possível que você viva essa encarnação e nem experimente esse estado. Então você vai transformando muitas vezes o sentimento de antipatia por um sentimento de aceitação, depois de simpatia, porque não se ama num passe de mágica, isso não se estabelece. Isso vai acontecendo e se desenvolvendo, não apenas em uma vida, como em vidas subsequentes. A gente vem num processo de aprendizado de amor. E é claro que dentro de casa encontram-se muitos desafios. Quando você se depara com um pai, por exemplo, intolerante, um pai que não te aceita, um pai que foge ao diálogo, e tudo isso traz e causa adoecimentos na alma das pessoas, principalmente na alma dos jovens. Então ocorrem essas rupturas entre ficar na vida virtual
ou me relacionando melhor com os meus amigos, e falar com um pai intolerante, eu vou optar por falar com os meus amigos. Então, ele tem que ter um meio termo nisso, por isso é fundamental a gente entender que para trazer o Cristo para dentro de casa, não a persona, a mensagem, nós precisamos passar por um processo de maturação emocional, de compreensão, para que isso vá se desenvolvendo ao longo dos anos. Isso vai se desenvolvendo nos relacionamentos. Se você for ver, por exemplo, um casamento, ele passa por muitas fases, né? Desde o encantamento, o início, a paixão avassaladora, e depois tudo vai se acalmando, se pacificando. Mas como as pessoas querem viver de paixões avassaladoras, evidentemente, muita gente vem trocando de parceiros porque querem viver esse sentimento de descoberta e de paixão. Ao passo que, se você se relacionar com alguém e se compromete e assume o papel de conviver com esse alguém, você vai vivenciar todas essas fases, depois esse apaziguamento dos sentimentos, isso vai entrar em um outro nível de compreensão de amor, do companheirismo, da amizade. Então aquele sentimento avassalador que te arrebatou no início, ele se modifica. Então são fases que você vivencia, fase do amor no relacionamento a dois, fases do amor no relacionamento com os filhos, com os amigos, é que nós somos espíritos impacientes. Verdade. Não esperamos que o tempo nos auxilie a planificar esse amor. Então, isso ocorre muito hoje em dia. Como está tudo muito banalizado, sexo banalizado, o que as pessoas querem? Elas trocam as emoções, o amadurecimento das emoções, pelas sensações. E isso realmente traz um estado de conflitos muito profundos. E a gente verifica essa realidade em todos os relacionamentos. Muito interessante a gente pensar, não é? Como nós estamos lidando com as nossas emoções em família, Sim. As nossas emoções pessoais, né? Nas relações também fora da família, para que a gente não vá se esquecendo, como você disse. A gente está vivendo muito mais buscando as sensações do que fortalecendo as relações, não é? As sensações entorpecem de uma forma ou de outra, te dão uma espécie de anestesia, fazendo com que você se iluda, acreditando que você está experimentando um estado de felicidade. Quando você tem os teus desejos satisfeitos, quando você encontra ressonância na parceira, no parceiro, daquela paixão e daquela emoção. Então vive-se um estado apaixonado, que é um estado diferenciado, mas é um estado passageiro. E ele vai, ao longo do tempo, amadurecer e esse relacionamento vai entrar em outras fases. Mas é a questão de você realmente cuidar do amor como uma planta, como uma semente que precisa ser cultivada. Mas, volto a repetir, como nós somos criaturas impacientes, é assim que funciona. Com relação aos filhos, nós temos aquele encantamento transferindo para eles, muitas vezes, a necessidade de que eles realizem por nós aquilo que nós não tivemos capacidade de fazer. E o encantamento vai também até o instante em que eles não começam a não corresponder àquilo que a gente espera. Então a gente começa a comparar o nosso filho com o filho dos outros, o que é um crime, porque isso é um crime. Emocionalmente, você causa uma lesão emocional na criança, no jovem, quando você começa a compará-la, quando você começa a adjetivá-la. Isso tem sido tema da minha fala já recorrente, sempre. Eu sempre falo essas coisas, porque é fundamental que a gente entenda que também no relacionamento entre pais e filhos existem períodos, existem fases. Mas, trazendo a doutrina espírita como uma lente para a gente compreender essa situação, a gente percebe que tem que aceitar, e quando eu disse no começo da minha fala, que é necessário humanizar o relacionamento é compreender que seu filho não é perfeito, que você como pai não é perfeito, mas que os dois podem trilhar um caminho bacana de amadurecimento e de amorosidade, de companheirismo, né, onde ambos desenvolverão aí um relacionamento maduro em que essa prática, essa escolha por conviver respeitando, já é trazer o Cristo para viver dentro de casa. Você, na sua fala, eu estava pensando aqui, né, com relação a essa busca pela felicidade. E nós estamos vivenciando muito essa busca do prazer pelo prazer, e isso nos leva, às vezes, a uma vivência muito individualista, onde eu tenho que satisfazer os meus prazeres. Sem dúvida. Né?
E isso vai dificultando, Adeilson, a também esse contato com essa unidade, com o Cristo, com a espiritualidade, com as religiões, sejam elas quais foram, porque a gente vai vivenciando, de fato, uma relação de quê? Né? Justamente, a gente vai baseando o nosso relacionamento apenas na satisfação dos nossos desejos. E é como você construiu uma casa sob areia. Não existe relacionamento que se estruture quando você apenas barganha sensações. Quando você se relaciona com alguém buscando satisfações sexuais, por exemplo, evidentemente que é como você beber água salgada, né? Quanto mais você bebe, mais sede você tem. E aí aquele relacionamento não é pautado, por exemplo, também no contato íntimo, que é maravilhoso e que nós devemos viver, mas na fala, no diálogo, no companheirismo, na amizade, na manifestação, às vezes silenciosa, de que eu estou aqui ao seu lado e que nós enfrentaremos as adversidades da vida como parceiros, como companheiros, né? Quando a gente trabalha um tema no congresso, o Cristo, minha família e eu, como estamos, abre um leque, um universo de situações e de janelas para que a gente possa se debruçar e contemplar a vida de uma maneira muito ampla. Então a gente fala de relacionamento pais e filhos, fala de relacionamento afetivo entre homens e mulheres, entre parceiros, enfim, e a gente tem que entender. Por isso que eu bato sempre nessa tecla da humanização da nossa fala. Muita gente acredita que quando se fala em Jesus que a gente tem que se santificar, que a gente tem que violentar a nossa humanidade, e nós precisamos entender definitivamente, nós somos seres espirituais, momentaneamente investidos da experiência humana, e que as coisas inerentes à minha humanidade, todas elas vividas com equilíbrio, fazem parte de uma vida saudável. Isso. Outro aspecto, a gente foi agora para a questão do individual, do prazer, né? E existe também dentro das famílias a superproteção, né? Que a título de amor, lógico, que a intenção é essa, os pais, de certa forma, vão inibindo que os filhos possam se desenvolver, buscar os seus caminhos, né? Isso também afasta os jovens, por exemplo, às vezes uma família que tem até uma religião pode afastar os filhos desse processo por ver esse controle. Sem dúvida alguma, a proteção ela é importante, é natural. Agora, quando ela asfixia o outro, quando eu acredito estar protegendo, mas eu estou inibindo a liberdade do outro de aprender, de se manifestar, inibindo o outro de ser quem ele é na relação, é claro que está se promovendo um aleijão aí emocional, né? E, é claro, cria-se também uma dependência, porque a gente vai cerceando tanto, tirando do outro a liberdade de ele aprender com as próprias escolhas, que chega um momento que ele não sabe o que fazer e sempre vai esperar que você tome a iniciativa por ele. Então, é um desafio para os pais entenderem até o momento em que eles devem ir soltando as rédeas, né? Para que os filhos possam ir levando os próprios tombos. E os pais não devem nem ir à frente nem atrás, os pais devem estar ao lado, mas dando liberdade para que os filhos aprendam. O que ocorre é que, por medo de violência e por uma série de situações e circunstâncias de uma sociedade atormentada como a de hoje, os pais estão asfixiando os filhos. E no instante em que eles têm que fazer as escolhas, eles não sabem quais escolhas eles devem fazer. Isso eu fiquei pensando ontem, né, diante disso, que embora a gente sempre ache que nós somos pais que estamos mais democráticos, né, mais abrindo espaço para... Democráticos até que eles façam aquilo que eu quero, né? Pois é. Aí ontem aconteceu uma experiência muito interessante comigo, meu filho, aqui no Congresso ele está trabalhando, né, lá na juventude, fazendo esse trabalho aqui das câmeras, por trás das câmeras, Sim. né? E aí chegou a hora do almoço, nós fomos almoçar. E aquela superproteção da mãe, filho, olha, tem isso, no almoço tem isso, tem isso. Aí ele olhou assim para mim, eu achei muito legal, né? Ele disse, mãe, eu posso escolher.
Sim. Né? Eu posso escolher o que eu quero comer. Você não precisa me tratar desse... Nossa, naquela hora, Adailson, eu parei assim, olhei para ele e eu disse, filho, você tem razão, me desculpe. Você pode escolher o que você quer comer. Justamente. Existe uma invasão, não é maldade, mas é uma invasão da liberdade. Porque liberdade é tão bom que a gente quer pegar dos outros para nós, né? Mas a gente invade a liberdade dos nossos filhos. Eu também vivi uma experiência anos atrás com meu filho, onde eu insistia sobre um ponto de vista e ele virou para mim e me disse, pai, eu também sei pensar. Então, a partir daquele instante, eu entrei em trabalho de parto, para me colocar na posição de nascer como um pai diferente, de respeitar os limites. E aí eu aprendi muito com ele naquela época e nós precisamos ter essa clareza. Nós gostamos muito nós dizemos que somos pais democráticos, mas a nossa democracia ela não é muito confiável, porque ela vai até onde eles obedecerem aquilo que a gente quer. Então, quando existe um contraponto, eles nos mostram um novo ângulo, nós não queremos enxergar o novo ângulo que eles mostram, porque nós achamos que somos donos da verdade. E nós não somos. Porque, em se tratando de espiritismo, se nós estamos num congresso espírita, nós precisamos entender que cada um se encontra num estágio evolutivo diferente e tem um entendimento. Isso passa pelos nossos filhos. Eles têm uma biografia espiritual, eles têm um histórico, eles têm necessidades próprias de verem as próprias experiências. E nós precisamos estar ao lado. Apenas isso. Os pais são facilitadores, pelo menos deveriam ser, da vida dos filhos. E os pais têm que ter em mente que eles são mentores dos filhos. Você é o Emmanuel da vida do seu filho. Então porte-se como tal. É verdade. Dando a ele amor, orientações seguras, mas sendo rigorosa na hora que precisa, mas entendendo que ele tem a caminhada dele, né? Exatamente. E a gente, nessa dinâmica, a gente também compreender quando a gente erra, porque nós percebemos muito que, às vezes, mesmo o pai, a mãe, o cuidador, o avô, a tia, estão achando que estão certos e, às vezes, percebem, o que ele está dizendo é coerente, mas a gente não tem a humildade de dizer, desculpa. Não, ele está dizendo é coerente, mas eu não aceito, tenho que fazer o que eu quero. As pessoas agem assim. Então, aí, quando chegar uma oportunidade de uma experiência à frente, ele não vai falar com o pai nem com a mãe. Porque ele já conhece o pai e a mãe e sabe que encontrará dificuldades. Ele pode estar fazendo uma escolha boa, mas ele pode também estar fazendo uma escolha que não vai ser legal para ele. Então, por isso que tem que tentar implementar na relação. A humanização dessa relação passa por ouvir os filhos. Como é que você vai saber o que seu filho quer? Também é uma fala recorrente, eu digo isso todos os anos aqui. Como é que você vai saber o que seu filho quer se você não conhece seu filho? Você não conhece. Seu filho se comporta como? Como aquilo que você espera para te agradar? Ele vive como um personagem escondido dentro da tua casa? Alguém que você não conhece? Porque você não dá liberdade a ele ser quem é. Uhum. Aí existe realmente uma distância grande, né? É interessante isso que você traz para a gente refletir como é que a gente está conhecendo. Por mais que seja temas que nós recorremos, mas é incrível como é difícil para as famílias perceberem esse lugar e a gente precisa estar, vamos dizer assim, cada vez mais repensando, nós aqui como pais, vocês que estão nos assistindo, refletir como é que nós estamos lidando a ponto realmente daquele que está na minha casa, se é o meu filho, eu não conheço, né? Eu digo sempre assim, Adailson, eu aproveito os momentos com o meu filho para entrar no mundo dele. E às vezes no carro, que é o momento, geralmente quando a gente vai para a escola, ou pega para algum lugar, ou vai levar na casa de um amigo, a gente vai conversando, às vezes ele diz assim, mãe, deixa eu colocar essa música para tu ouvir. Mesmo que a música não me agrade, mas eu tenho a necessidade de ouvir até... Não é? Precisa, essa parceria, ela não pode ser falada, ela tem que ser vivida. Então a gente tem que ter essa clareza. Eu estou trabalhando uma literatura que eu pretendo lançar futuramente, porque os pais precisam ser educados. Sim. Porque eles não sabem como lidar com o que os filhos trazem hoje em dia. Você é fruto de uma herança educativa também equivocada. E a gente vem nessa sucessão
de equívocos, e muito daquilo que a gente traz de equívoco, a gente ainda implementa na didática, né? Na prática educativa dos nossos filhos. Então é preciso estar aberto, clareza. Eu vim de uma educação absurdamente machista, conservadora, não era dialógica, não existia conversa. E eu sou filho de uma educação como essa. A vida foi me ensinando. Eu tenho uma filha trans e eu tive que jogar fora tudo aquilo, né, que eu vim recebendo para optar pelo amor aos meus filhos, à minha filha, e ser um pai de verdade, né? Não perfeito, mas um pai que tem uma visão diferenciada para poder conviver e desenvolver amor efetivamente por eles. Então, às vezes os pais se entrincheiram, ficam entrincheirados em conceitos educativos que não cabem mais hoje. E aí a relação acaba se deteriorando e ergue-se de fato um muro enorme, um abismo enorme entre pais e filhos, e fica muito difícil de se construir uma ponte. É possível, mas o pai tem que sair da trincheira e o filho também muitas vezes se coloca numa trincheira. Meu pai sempre foi assim, ele não vai mudar, então eu também não vou sair daqui da posição que eu estou. Então é preciso que haja boa vontade entre os dois lados. Isso. Porque senão a gente vai entrar muito só na crítica ao comportamento, sim, não é? E a sim. crítica, ela traz danos, né? Sim, a Deus. sim, traz completamente. Aí vira uma situação realmente bélica no campo emocional, né? Eu não respeito você, não aceito o que você tem a me dizer, nem paro para prestar atenção. A gente tem que fazer uma contrapartida também. Quando eu digo que os pais precisam conhecer os filhos, eu também preciso dizer para os filhos que eles precisam conhecer os pais. Então você não sabe, você conhece o coração do seu pai, da sua mãe, sabe o que se passa ali dentro? Aquela postura que seu pai tem na cabeça dele é a melhor postura que ele pode oferecer para ser a tua referência. Mas por dentro, muitas vezes, existe uma criatura absolutamente frágil, Sim. emocionalmente violentada, também como fruto de uma educação que recebeu equivocada. Então é preciso ter um olhar, e aí entra essa nossa fala de apelar para o sentido da humanização dos relacionamentos, de todos dentro da família. Os filhos precisam humanizar a sua fala e a sua ação, respeitando os pais, porque eles deram o que eles tinham para dar. Não brota mel de pedra. Eles deram aquilo que eles podiam, e você tem que entender que era o que eles podiam. Então não espere mudanças, mas você pode ajudar nessa mudança se você tiver uma postura, pelo menos, de aceitação e de compreensão. E isso passa pela humanização dos relacionamentos. Perfeito. Que aí a gente vai trabalhando uma das bases, né, que o Cristo nos traz do amor através da empatia, né, do outro, da tolerância. Inclusive isso nos auxilia, porque na vida, né, Adeilson, inclusive você tem um livro com esse título, Recomeçar. Sim. Nós estamos sempre no recomeço também, não é? O que esse livro pode nos auxiliar dentro dessa estrutura toda da vida? Jovens, famílias. Nós estamos lançando esse livro, esse mês, o Recomeçar, é um livro de bolso, que fala sobre todo tipo de recomeço. Recomeço depois da morte de alguém que você ama, recomeço do final de uma relação, recomeço depois da partida de um filho. Então ele só trata de temas como esse, com mensagens curtas, procurando sinalizar para as pessoas que todos os dias, quando você desperta pela manhã, você tem a oportunidade de recomeçar, de fazer algo diferente na tua vida. Ele é muito assertivo nessas mensagens. E a vida é assim. Então, se porventura o relacionamento com seu pai não é legal, dá para recomeçar. E você, pai e mãe, está tendo dificuldade com os filhos, é preciso recomeçar. Mas não é recomeçar com o mesmo olhar. Sim. Tem que recomeçar por dentro, primeiramente, com o desejo sincero de fazer algo diferente para estabelecer uma relação mais madura e feliz. E quando a gente se coloca nesse lugar de ser capaz de recomeçar, porque eu escuto muitas vezes assim, a minha relação com meu filho já está difícil, não tem mais jeito, né? Sim. E a gente entender que sempre, a começar por nós, né?
Adeilson, o nosso olhar sobre a nossa conduta, e como você bem colocou, tanto dos pais com relação aos filhos, como também dos filhos com relação aos pais, Sim. nos ajuda a diminuir as lacunas, né, que possam existir, a gente ter, sair desse campo minado, que eu achei muito interessante que você falou, para a gente sair desse campo minado e se apegar a pontos importantes que possam nos auxiliar. O que você poderia dizer para as famílias? Quais os pontos que a gente pode, vamos dizer assim, isso aqui é um ponto seguro na família, que pode nos ajudar a sair desse lugar? É verdade. É preciso ter um novo olhar no relacionamento. Você tem que estar predisposto a se aproximar das pessoas, abandonando aquele status de pai, né, que se encontra na posição e se acreditando na obrigação de saber tudo e conhecer tudo. Humanizar a relação é se aproximar do filho e dizer que está triste. Hoje eu não estou bem. Humanizar de fato a relação sem perder a autoridade, abdicando do autoritarismo, não é? Porque aí vai facilitar certamente a reconstrução, o recomeçar de um tempo novo dentro da relação. Vale a pena a gente afirmar aqui com muita tranquilidade e convicção: Deus não erra o CEP de ninguém. Então, o seu filho, que lhe dá tanta dor de cabeça, ele está te trazendo uma mensagem. Que mensagem é essa? Você vai ter que descobrir. Mas ele não foi enviado para o CEP errado. Assim como o filho tem que entender que o pai, não é, a mãe, a família da qual ele faz parte, não está na logística divina organizada equivocadamente. Por trás de todas as dificuldades de relacionamentos ou qualquer situação da vida, existe uma mensagem. A gente precisa parar para prestar atenção. Como a maioria das pessoas vive num automatismo muito grande, acorda de manhã, come, vai trabalhar, elas não param para ouvir a si mesmas. Elas estão atendendo a demanda do mundo e não atendem a demanda de si mesmas. Dizem sim para o mundo e não para si. E vão se violentando, se esquecendo, se perdendo, se aturdindo. Entram num oceano de águas buliçosas e se afogam, porque perdem o endereço de si mesmas. Então é preciso fazer um estacato nas nossas ações, pacificar o pensamento, o coração, para poder revisitar os nossos valores, aqueles que nós temos, que dão significado à nossa vida, para poder recomeçar. Perfeito. Você tem um livro dedicado aos jovens, mas eu acho que todos nós precisamos falar sobre bases importantes. Você tem um livro que é o Leon Denis, fala aos jovens, e pelo que nós sabemos deste livro, ele fala do amor, de algumas ações importantes que nós precisamos cultivar e precisamos encontrar instrumentos para vivenciar esse amor. O livro Leon Denis Fala aos Jovens, ele foi lançado em abril e esgotou. Ele foi uma edição de 2.000 exemplares, uma edição pequena. E nós vamos relançá-lo agora com uma nova editora, um projeto gráfico sensacional, muito bonito realmente, onde constam pensamentos de Leon Denis sobre o amor, colhidos nas mais diversas obras dele, e eu peguei esses pensamentos e dissequei esses pensamentos, né? Dissertei em cima da fala de Leon Denis, contextualizando para os jovens de hoje. Então são temas muito importantes para a educação, né, na fala do amor, da aceitação, da compreensão, da diversidade. É um livro bacana para jovens e para pais e educadores em geral. Ótimo. Então nós estamos chegando ao final do nosso encontro e eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem às famílias de como cultivar o Cristo no seio da família e, consequentemente, o Cristo possa viver em nós. Me dirigindo especificamente ao movimento espírita, aos trabalhadores das casas espíritas, eu diria que é muito fácil viver o Cristo dentro da casa espírita. Às vezes não é tão fácil assim, mas para a maioria das pessoas é fácil. Difícil mesmo é viver o Cristo em casa. Viver o Cristo da tolerância, da paciência, né, da aceitação de tudo que existe na nossa casa,
como dentro de uma escola onde nós temos o que aprender sempre. Então, não dá para ser cristão na casa espírita sem ser humano dentro de casa. Ser humano dentro de casa, humanizar as relações, é sim uma forma de ser cristão no cotidiano, nas coisas mais simples, no nosso dia a dia. Desde fazer silêncio diante de uma contenda, é uma conduta cristã, ouvir as pessoas que estão lá dentro e começar a prestar atenção. No filme Avatar, os personagens não diziam uns para os outros, eu amo você. Eles diziam, eu vejo você. É importante que a gente comece a ver as pessoas dentro de casa, porque muitos estão pedindo socorro e nós não estamos vendo. Gratidão, Adeilson, mais Gratidão uma é minha. vez. Obrigado. Pela sua participação e que a gente possa seguir com essa mensagem de ver os outros, né? Ver o Cristo nos outros e assim, com certeza, o Cristo também estará em nós. Muita paz e até o nosso próximo encontro.